A gente vai falar agora aqui um pouquinho sobre arcos. Esses arcos eles são muito utilizados na arquitetura, né? Antigamente, quando não existia o concreto armado, os arcos eles tinham função estrutural, tanto que tem obras extremamente antigas que estão de pé até hoje, né? Utilizando esse tipo de reforço estrutural. E tem mais de um tipo de arcos. A gente vai ver os arcos romanos e os góticos. Tanto o romano quanto o gótico, você pode fazer algumas variantes deles, né? Eu vou fazer aqui linhas. Eu tenho 18 centímetros. Eu vou fazer aqui, vou marcar aqui na minha régua. Vou fazer com 3 centímetros aqui, ó, cada arco, ok? 3 centímetros, vou deixar um de espaço e fazer o próximo aqui. Então, do 4 ao 7, do 8 ao 11, do 12 ao 15, do 16 ao 19, não vai dar o 16 ao 19, mas beleza, eu já tenho 1, 2, 3, 4 aqui. Eu vou fazer um exemplo de romano e um de gótico primeiro e depois as variantes deles. Para fazer os arcos, então, é legal a gente ter linhas retas aqui, como se fossem as colunas ali, né? Vou fazer umas colunas aqui, não vou nem medir nada, só para a gente ter mesmo uma base aí. Imagina que são essas as colunas aí. Ok? Então tem 1, 2, 3, 4 colunas aqui. Primeiro o arco romano é o mais simples de ser feito. É simplesmente você vai pegar aqui e medir o centro de uma coluna para outra, né? Aqui no meu deu 3 certinho, né? Que eu tinha marcado. Então vou marcar 1,5 aqui, ó. E esse vai ser o centro do compasso. O compasso vai ser colocado aí nesse 1,5. E com isso eu vou conseguir traçar o meu arco. Só estou ajustando meu compasso aqui. Certo? Então marquei o centro. Agora eu pego a ponta seca do compasso, coloco nesse centro. E marco aqui numa das beiradas aqui. E aí vamos traçar. O arco romano ele também é chamado de arco perfeito. É simplesmente um raio mesmo, ali fica perfeitinho, né? Não tem nenhuma quebra de continuidade. Esse é o arco romano. Eu já vou fazer a variante dele para depois a gente ver a do gótico. A variante do arco romano é a seguinte: eu marco o centro aqui normalmente, né? Só que em vez dele estar lá em cima, exatamente no final das colunas, ele vai descer um pouco. Então, por exemplo, eu vou descer aqui 1 centímetro. 1 centímetro. Vou descer 1 centímetro aqui. Descer 1 centímetro e marco o meio normalmente. 1,5 aqui, né? Aí eu vou pegar então esse centro aqui. E a ponta vai estar lá na ponta da coluna, ok? O que isso vai acarretar? Um arco que não vai ser perfeito, porque ele vai ter uma quebrinha aqui, ó. Isso aqui a gente chama de colonial, às vezes, arcos coloniais. Você já deve ter visto construções que usam esse tipo de arco. Então, como a gente fez esse deslocamento, aqui, ó, você pode ver que tem uma quebra de continuidade, ó, tem uma aresta, né? Esse seria a variação. Então, esse é o romano e o romano variação. Também pode ser chamado de colonial, dependendo. Ok? E aí, quanto mais variação você colocar aqui, maior vai ser essa abertura e vai ficar mais achatado esse arco. Beleza? Então, esse é o arco romano. O arco gótico, que a gente vai ver agora, do lado de cá, ele é diferente. Em vez de eu pegar o centro aqui, o arco gótico ele vai pegar um centro deslocado. Então, o primeiro modo do arco gótico, mais simples de fazer, é você pegar a ponta seca, colocar
numa coluna e a ponta de desenho você coloca na outra, ok? Faz isso e você vai traçar agora até o meio ali, ó, mais ou menos o meio. E agora você inverte, põe a ponta seca na outra coluna e a ponta de desenho na de lá. Onde se cruzam é o arco. Vocês podem ver que esse arco, aqui ele fica praticamente contínuo, mas ali existe uma aresta, uma quebra, né? Então ele tem esse deslocamento. O arco gótico, ele pode ser feito também, eu fiz um deslocamento grande aqui, né? Se a gente for ver, eu estou fazendo como se fosse um centro bem deslocado para o lado de lá. Mas eu posso fazer mais achatado também. Quer ver? Eu vou fazer duas variações dele, do gótico. Então esse é o gótico. Simples, né? A primeira variação, em vez de eu pegar direto aqui, eu vou marcar o centro, né? Vamos supor que é aqui, o centro. Deixa eu deixar as três colunas, as duas colunas na mesma altura, mais ou menos. Aí, marcar o centro aqui. Meu centro é 1,5, né? Então, se o centro é 1,5, eu vou pegar o centro aqui e vou marcar meio para cá e meio para cá. Isso aqui vai ser a variação, né? Se eu fizer no centro, dá o arco romano. Se eu fizer com essas variações aqui, vai dar um arco gótico, só que não tão forte, tão pontudo quanto aquele ali. Quer ver? Eu vou colocar primeiro a minha ponta nesse lado aqui, a ponta seca, e a ponta de desenho na coluna da direita. E vou traçar até o meio. Vocês vão ver que vai ficar mais suave. Agora aqui, mesma coisa. Só que eu coloquei agora no deslocamento da direita, né? Aí. Então ele vai formar um biquinho lá em cima, mas esse biquinho vai ficar menos forte, né? Vocês podem ver que vai ficar batendo o olho assim, pode até enganar um pouquinho, parecendo que é um arco romano. Quanto menor esse deslocamento, mais próximo do perfeito ele vai ficar. Se eu fizer com um deslocamento maior, ele vai ficar mais ainda forte que no outro lá, né? Eu vou tentar fazer um último exemplo aqui de uma outra variação, né? Variação do gótico. É a primeira variação do gótico. Esse daqui eu vou tentar, deixa eu ver quanto espaço que eu tenho aqui. Aqui tem 3, também dá para fazer. 3 centímetros. Então vou traçar a reta aqui. Ok. Agora esse daqui, a gente vai fazer a mesma coisa que eu fiz na variação do romano. Eu vou descer o centro, tá certo? Então, eu vou fazer desse tipo aqui, só que com o centro deslocado para baixo. Em vez de ser nesse ponto aqui, vou descer 1 centímetro. Então, vou descer aqui, ó, 1 centímetro aqui, e outro aqui também 1 centímetro. E agora, pega a ponta seca do compasso, isso vai achatar também o arco gótico. Pega a ponta do compasso, coloca ali, traça até o meio mais ou menos. Mesma coisa por outro lado. Aí, vai dar um arco. Esse arco vai ter quebra tanto em cima quanto dos dois lados, né? Esse arco a gente vê em algumas construções eclesiásticas e igrejas, a gente vê bastante desse tipo de arco, né? Dá para ver eles utilizarem isso daí. Então é dessa forma que é feito, ok? Então essa é uma outra variação do gótico. Então esses são os principais arcos aí que a gente utiliza no desenho técnico. Existem outros arcos bizantinos, se eu não me engano, mas a gente usa mais esses outros aqui, ok?